Dentro do Templo de Confúcio, o trabalho está a todo vapor para reproduzir a imagem do mestre a partir de antigas pedras esculpidas. Há uma grande demanda de visitantes da Ásia, e até mesmo ocidentais demonstram interesse no filósofo e educador. Após os ferozes ataques sofridos no início dos anos 70, Confúcio foi reabilitado por Deng. As maravilhas econômicas do leste asiático estão ligadas à sua filosofia. Em Singapura, 3/4 da população são chineses e o confucionismo continua sendo a sua lei comum. Como a Bíblia para os judeus, o governo chinês toma medidas, adapta-se e se abre a esse grande educador. Bosque de estelas de mármore e jardins no Templo de Confúcio. Ali estavam registrados os nomes e locais de nascimento dos vencedores dos exames imperiais, dominados pela cultura confuciana. Eram exames muito complicados, nos quais se dava grande importância ao estilo caligráfico. Confúcio, um grande filósofo e educador, influenciou a filosofia chinesa de forma decisiva, e seu pensamento foi adotado por séculos como um princípio norteador na vida pública e privada. Os imperadores de inúmeras dinastias dedicaram templos sagrados a Confúcio, e este em Pequim é um dos mais famosos. Para Confúcio, a harmonia dentro da sociedade é fundamental, onde todos devem respeitar sua posição. Somente a educação e a cultura podem permitir o acesso a uma posição superior. Através de uma rede de relacionamentos que inclui a família, a comunidade, o mundo e o transcendente, o confucionismo busca realizar a humanidade em sua plenitude. Para Confúcio, a função do rito é muito importante como ferramenta de coesão social. Com uma série de cerimônias codificadas com grande precisão, o comportamento ritual revela-se como uma espécie de vestimenta social, proporcionando uma linguagem comum aos membros da sociedade em relação ao seu posto e sua função. Khufu é a terra natal do mestre Kong, Kong Fuzi em chinês, latinizado como Confúcio. Em tempos imperiais, Khufu era o lugar sagrado da China, um pouco como Meca ou Jerusalém. O filósofo nasceu e ensinou aqui por muitos anos, buscando influenciar a política com seus ensinamentos morais. Nesta muralha vermelha, as obras de Confúcio foram escondidas no período em que o imperador Qin Shi Huang mandou enterrar vivos os confucianos e queimar os trabalhos de seu mestre, que havia proferido a seguinte frase: "O pai deve ser morto pelo filho se for surpreendido a agir mal, e o príncipe pela sua morte." A poucos quilômetros de Khufu, atravessando um caminho amplo e reto, chega-se à floresta da família Kong, onde estão enterrados Confúcio, seu filho, seu sobrinho e muitos de seus descendentes diretos. Diretti ed indiretti. Su questa grande area crescono numerosi alberi antichi, alcuni dei quali piantati dallo stesso Confucio. O caminho que leva ao túmulo é ladeado por figuras humanas e animais de pedra, um privilégio reservado apenas aos imperadores.
Na lápide de Confúcio está escrito: túmulo do rei santo das letras que alcançou a perfeição. Na Universidade de Khufu, abundam institutos de pesquisa e academias que estudam o pensamento e o confucionismo. Os jovens universitários que encontramos são diferentes daqueles que conheceremos em Xangai ou Shenzhen. Jovens preocupam-se com carreira e dinheiro. Confúcio é onipresente aqui e deixa sua marca. Mesmo que ao estudar seus textos, os jovens acabem por fazer afirmações pouco surpreendentes sobre a busca por ouro e jade. Non contano nulla per il letterato. Sincerità e lealtà sono i suoi tesori. E inoltre, l'animo dell'uomo si raffina attraverso lo studio. E lo studio deve essere aperto a tutti, perché il cammino verso... Na política dos países, Confúcio ensina que ela deve ser baseada na moralidade e na virtude, um preceito válido até hoje, especialmente sobre como combater a corrupção moral. A privatização inevitavelmente leva à corrupção, um problema presente desde os tempos de Confúcio até os dias atuais e que, com o desenvolvimento, atualmente se agrava ainda mais. Como podemos nos livrar dela? Quando Confúcio ensinava, havia dois métodos. Um deles era aumentar o senso de moralidade nas pessoas e o outro era seguir a lei. Para Confúcio, só mais moralidade frearia a corrupção. Moral e mercado colidem na China. O que acontecerá? Muitos acreditam que o confucionismo e a economia de mercado são contraditórios. Na realidade, não é bem assim, pois Confúcio sempre defendeu que a reputação vem em primeiro lugar e só depois o lucro e o interesse. Considerando a reputação como prioridade no final, ainda é possível obter lucro. Se você deseja desenvolver a economia de mercado e enriquecer, então deve priorizar sua reputação e assim você fará dinheiro sem enganar o próximo. A família é um pilar do ensinamento confuciano. Mas mesmo na China, ela começa a sofrer os primeiros golpes com a ascensão de novos ideais. A busca por dinheiro e o desejo de possuir, redefinindo o que se espera para o futuro. A família sempre foi a base da sociedade. A boa gestão familiar é a chave para resolver problemas sociais. No passado, dentro da família, os pais amavam seus filhos, e estes deviam respeitar seus pais, ajudando-se e respeitando-se entre irmãos e irmãs. Somente com relações familiares harmoniosas é que se alcançava a harmonia. Essa harmonia se refletia também na sociedade, mas hoje, especialmente com o desenvolvimento, a mentalidade de alguns jovens mudou, e eles buscam enriquecer destruindo o antigo conceito familiar. Confúcio afirma que, uma vez alcançada a harmonia entre os homens, a sociedade pode ter um desenvolvimento que, por sua vez, faz o indivíduo progredir. Portanto, o confucionismo não favorece apenas a sociedade, mas também o indivíduo. É errado, então, pensar que o confucionismo consiste apenas em uma série de deveres. Portanto, através do grande eu, ou seja, a sociedade, o pequeno eu, o indivíduo, também se realiza. O Partido Comunista Chinês. Logo nos arredores de Khufu, deparamos-nos com o mundo camponês, com habitantes de aldeias inteiras que ocupam as vias de acesso à cidade, estendendo um tapete de grãos no asfalto para secar.
Autoridades permitem isso. A população camponesa chinesa, com mais de 800 milhões, é força respeitável. E as diretrizes estatais no campo, agora que a mão pesada de Mao não existe mais, sofrem contínuas modificações e ajustes. O mundo camponês impulsionou a sociedade chinesa. Após a Revolução Cultural, a família rural almejava um retorno ao mundo forte e compacto, regido por antigas regras hierárquicas confucianas. Contudo, hoje há mais dinheiro e recursos disponíveis, ampliando o poder de compra. Já não é apenas o pai quem decide, o filho único também tem sua voz e o princípio de autoridade parental está em xeque. À noite, os pais são ofuscados pelas histórias da televisão e não são mais considerados oráculos de sabedoria. Ao envelhecer e precisar de cuidados, são mal tolerados pelos filhos. Essas estátuas irão embelezar os jardins das novas casas dos camponeses ricos, e Confúcio correrá o risco de estar ao lado de imagens irreverentes do mundo consumista. Numa área isolada da cidade vive a senhora Lin Xuan, a primeira mulher descendente de Confúcio a residir ali. A senhora Kong nasceu em Khufu, frequentou as escolas superiores, mas não pôde ir para a universidade, e isso é um de seus lamentos. Ela passou a infância no palácio de Confúcio, guiada por um preceptor. Mas sendo mulher, ela não tinha direito a uma cultura superior. Ela admira a piedade filial, o cuidado dos filhos para com os pais e o culto aos ancestrais. Ser descendente de Confúcio facilitou a vida dela. Agora ela vai para casa, tem 2 filhos que trabalham e em sua família o espírito confuciano está presente. Ela também sabe que há um interesse renovado em Confúcio, mas da universidade nunca a chamaram. Confúcio disse que nada se podia fazer com as mulheres, que elas e os escravos eram os seres mais difíceis de civilizar. Contrariamente, no pensamento taoísta, desde a mais alta antiguidade, é a mulher a grande iniciadora. É a mulher a grande iniciadora, é a mulher quem encarna o Tao, é ela quem melhor incorpora o ser completo, o verdadeiro ser, que é a busca daqueles que praticam o Tao. Há uma razão para isso, há várias razões, mas é acima de tudo uma razão histórica. Há uma razão histórica, e acho útil contá-la, para que se compreenda até que ponto essas duas atitudes são tão complementares. O confucionismo é uma ética, uma moral e uma filosofia criadas pela sociedade nobre da China feudal, ou seja, uma sociedade de cavaleiros entre os antigos patriarcas chineses. Este tipo de sociedade, como sabemos da nossa antiguidade, era uma sociedade profundamente homossexual. Os homens viviam entre si, e o ideal de beleza, de valor e de grandeza era o jovem guerreiro. É exatamente a mesma atmosfera que encontramos no pensamento de Confúcio. O taoísmo tem origem no antigo xamanismo chinês. O xamanismo é, acima de tudo, o xamã, o sacerdote que na China era, na verdade, uma mulher.
A palavra Wu, que significa xamã em chinês, indica uma mulher. Assim, os sacerdotes, ou melhor, aqueles que ensinavam, eram antes de tudo mulheres. Tudo isso deixou uma enorme marca no pensamento taoísta. Cela a laissé une grande empreinte sur la pensée taoïste. O Templo Amarelo de Pequim é a mais importante escola do budismo tibetano, além de um centro de pesquisa e ensino. No instituto, estudam-se os clássicos do budismo e as teorias sobre as diferentes seitas do budismo tibetano. O nível de estudo no mosteiro é muito elevado e, por um tempo, estudos dessa natureza eram realizados apenas em Lhasa. Nos primeiros 2 anos, eles estudam astrologia e tantra, que é o conjunto de doutrinas desenvolvido fora dos sistemas teológicos, ortodoxos, hindus e budistas. Este é o principal instituto de estudos sobre o budismo tibetano, sendo o mais importante da China. Fundado pelo grande mestre Fasa, este instituto acolhe exclusivamente Budas vivos, que representam o nível máximo do budismo tibetano e vêm de toda a China, não sendo admitidos outros estudantes. No ensino das práticas interiores, contamos com professores de todas as 5 das 7 seitas budistas. Quanto ao material didático, antes de ser impresso, ele é submetido a 5 renomados especialistas de cada uma das 5 seitas, que devem controlá-lo e, se possível, eliminar passagens contraditórias ou escriturais, para então entregá-lo ao Estado. Escolhidos os especialistas de cada uma das 7 seitas, pedimos-lhes que ensinem com base nos princípios comuns do budismo, evitando enfatizar as contradições entre as outras 7 seitas. Além de abordar cultura geral, religião e a análise das diversas seitas budistas, também ministramos aulas de meditação. Portanto, o que oferecemos é um ensino completo. Como é o seu dia? Eu me levanto às 6 da manhã, tomo banho, limpo o quarto, medito ou leio e recito os sutras. Tarde, principalmente medito. Existem alguns testes que o mestre submete ao jovem, como ele sabe o nível alcançado pelo aluno. Só o próprio indivíduo sabe o nível alcançado. Não nos preocupamos com isso, apenas ensinamos a meditar. É difícil compreender o nível alcançado na meditação, pois é um processo lento que leva muito tempo. Enquanto nos estudos, é fácil ver resultados de um dia para o outro. Na meditação, os primeiros resultados podem ser notados somente depois de 1 ou 2 anos, já que é algo profundo que vem do coração. Obrigado.
O que se busca alcançar com a meditação? O que se busca com a meditação é a eliminação de pensamentos e preocupações que nos impedem o necessário desapego das coisas. A piacimento.
O Templo da Paz Universal é também famoso por preservar, em seu interior, uma gigantesca estátua de Guanyin, a deusa da misericórdia, venerada pelos budistas chineses, que possui 1000 braços e 1000 olhos. Sua principal característica é a compaixão que a impulsiona a apoiar todos aqueles que pedem sua ajuda. A sabedoria popular chinesa afirma que o homem escolhe Confúcio como guia na vida cotidiana. Recorre a sacerdotes taoístas para purificações rituais e exorcismos. E busca sacerdotes budistas para os funerais. Existe alguma verdade nesta sabedoria popular? A união das 3 religiões é um tema muito amplo e bastante difícil. A união das 3 religiões é um tema muito difícil. Especialmente porque os ocidentais, os missionários protestantes e católicos, no início, queriam impedir que o cristianismo se tornasse a 4ª ou 5ª religião. Eles desejavam exclusividade. Criticavam a ideia de que os chineses pertenciam a 3 religiões ao mesmo tempo. Pelo contrário, essa ideia dos chineses é formidável, pois exclui imediatamente todo fanatismo religioso. Quando dizemos que pertencemos a 3 religiões, significa que buscamos o que há de melhor em todas elas, sem excluir ninguém na China. Sua pergunta expressa exatamente que o realmente importante não é o credo, o dogma ou a teoria, mas a ritualidade. Na China, as 3 religiões, confucionismo, budismo e taoísmo, possuíam cada uma ritualidade específica. O confucionismo, por exemplo, ditava a etiqueta para uma vida em harmonia e o modo de agir na sociedade, formando homens e mulheres responsáveis e respeitosos das convenções sociais. O taoísmo, por sua vez, cuidava do corpo, de sua espiritualidade, do misticismo do bem-estar, da nutrição e da vida sexual. O budismo abordava tudo o que concerne ao sentido da vida e da morte, e, acima de tudo, o problema da dor humana. A primeira dor é, obviamente, o desaparecimento de nossos pais e de todos aqueles que nos são queridos. O abade deste monastério é um tulku, ou mestre reencarnado. No budismo tibetano é assim que se indica o tulku. Ele é aquele que, com base em sinais específicos identificados pelos mestres da doutrina, é reconhecido como a reencarnação de uma autoridade monástica falecida e instruído a ocupar seu lugar. Por que é tão importante ter um mestre reencarnado no budismo? A grande importância do tulku reside no fato de que todos os tulkus são reencarnados porque se acredita que, para um homem, deixar o mundo não significa o fim da vida, e nem mesmo o nascimento significou o seu início. Portanto, o tulku é a prova viva dessa teoria. Assim, é necessário que cada templo tenha um tulku.
Tudo isso não apenas contribui para trazer a fé de volta aos crentes, mas também constitui a mensagem mais convincente para a disseminação de tais doutrinas. Primeiramente, o tulku e o lama são muito diferentes. Lama significa um monge muito reverenciado e sagrado, que aprendeu a doutrina budista, praticou-a e é capaz de transmiti-la a outra pessoa. Um tulku geralmente é um menino, mas também pode ser uma menina, que recebeu o poder espiritual de bodhisattvas de um lama ou monge de alto grau que tenha falecido. O Dalai Lama reencarna Guanyin. Seu espírito é transmitido ao sucessor após a morte do anterior. E quando Panchen Lama morreu, agora há outro que recebeu o espírito de Amitabha. Cada tulku representa a reencarnação ou a manifestação física de um bodhisattva. Isso no budismo ocorreu muito tardiamente, começando apenas no século XII. Um lama muito poderoso possuía tamanha força que, ao falecer, deixou instruções no templo sobre seu sucessor, a quem concederia o poder de Amitabha ou outro poder espiritual. Portanto, na verdade, não é a pessoa que é transmitida, mas sim o seu poder espiritual. O tulku estuda por muitos anos para ser lama e recebe excelente educação para ser líder. O Dalai Lama recebeu uma excelente educação. Aos 13 anos, ele obteve seu doutorado em Gassé, que significa um doutorado em estudos budistas, nos métodos de Trigera e outros. Assim, a diferença entre um lama e um tulku é que o lama é um homem sábio, enquanto o tulku é o herdeiro de um poder espiritual. Essas representações teatrais são um convite à meditação comunitária sobre os mistérios da existência e também uma ocasião para uma celebração e um rito coletivo. Os trajes e as máscaras são muito importantes nessas representações, sendo que os primeiros devem explicar claramente a posição e função social do personagem. Já as segundas simbolizam as energias das quais os personagens individuais são portadores. O amarelo é associado à sabedoria, o preto à malícia e o branco à bondade. A música cadencia os movimentos e controla o ritmo geral da ação, indicando as entradas e saídas, bem como o caráter desse teatro popular e religioso. Nessas representações, o som tem um papel criativo, sendo considerado a principal fonte de toda a existência. Do som, de fato, origina-se a luz, que se manifesta em raios de várias cores, de onde se originam os elementos materiais que compõem o universo. O conjunto sonoro cria uma atmosfera cheia de magia e ajuda os atores, quase em transe, a incorporar seus personagens e a transportar os espectadores para a dimensão transcendental onde a ação mítica ocorre.
Este templo da felicidade universal foi construído no 7º século pelo imperador Qianlong para preservar o Buda do prazer. Ele foi reaberto ao público apenas recentemente, após ter sido fechado e parcialmente devastado durante a Revolução Cultural, como muitos outros templos, por duas razões. Primeiro, por ser um local de culto, e segundo, por ser dedicado ao Buda do prazer, que, ao enfatizar a energia sexual do homem, chocava-se com a sociedade puritana desejada por Mao. Tantra usa o sexo como ferramenta. Assim como o veneno pode ser usado como medicamento, o próprio sexo, que representa a clareza, pode servir para libertar o ser humano. A libertação do eu deve passar necessariamente pela libertação da energia sexual. O culto tântrico é direcionado tanto ao princípio masculino, Shiva, quanto ao feminino, Shakti, assim como o Yin e o Yang no taoísmo. Não deixe o entusiasmo dominar. Nunca deixe que o sexo se transforme em conquista, agressividade ou violência. O ato de amor deve ser harmonioso e musical. A amplitude do prazer do Buda significa que o ser humano pode alcançar a sua perfeição através da mulher, numa união sexual que deve, no entanto, ser cumprida com toda a sacralidade de uma conexão cósmica, celebrada no corpo-templo. O budismo tântrico refuta o rigor do ascetismo e busca a salvação através do pleno desfrute dos sentidos, afirmando que a felicidade terrena não é um obstáculo para a salvação dos homens. O complexo simbolismo sexual presente nos tantras expressa a anulação do dualismo entre o princípio masculino e o feminino. Paixões ligam e, por sua virtude, libertam as pessoas do mundo. Para o Tantra, o sexo é a energia fundamental do ser humano. Não é preciso combatê-la, mas sim transformá-la. A energia sexual não é má nem pecaminosa. Qualquer energia é neutra. Ao aceitá-la, nós a transcendemos e o ato sexual se torna uma meditação. Um país no sul da China trabalha em torno de uma estátua de Buda que será disposta dentro de um templo. A estátua vem de Pequim e foi comprada com o dinheiro dos moradores, organizada por um geomante local que goza da confiança de todos. É ele quem decidirá a posição da estátua dentro do templo, pois, em sua opinião, ele conhece os fluxos positivos de energia que emanam da Terra e sabe como interpretar a paisagem ao redor. Desde que Manu Perriadimau abandonou o campo, muitos costumes dos camponeses voltam à tona. A relação dos chineses com a divindade é extremamente simples e familiar, fora de qualquer sacralidade. Os chineses relutam em conceber uma divindade inteiramente transcendental. Sua atitude religiosa é moldada por problemas da vida real. As massas chinesas são realistas e práticas. Elas oram e oferecem presentes aos seus deuses para obter em troca favores que resolvam os problemas do dia a dia. Em muitos lugares da China, templos não foram destruídos. Em Fujian, Guangdong e Zhejiang, no sudeste da China, os templos permaneceram,
e assim que o governo suavizou a perseguição religiosa, foram reconstruídos. Pequim é diferente por ter governo que tudo observa e não permite acesso a templos. Se permitido, templos budistas reabririam e taoístas seriam reconstruídos, essenciais para a vida social chinesa. Ele é o mercado, o local para se encontrar, conversar, orar e queimar incenso. Os chineses sentem nostalgia do passado porque os destruíram. Chineses destruíram o passado, o viam como atraso. Isso os mantinha estúpidos e supersticiosos. A modernização necessária foi um grande erro, então os estão reconstruindo agora. Na China, o aumento da vida religiosa é de 400%. A Academia de Ciências Sociais realizou um estudo em 1988, e o resultado é que, onde o governo aboliu as restrições, a religião cresceu de forma impressionante. O Tibete é um exemplo de reabilitação completa. Eles agiram cedo para demonstrar ao mundo que a China se mantinha ligada ao Tibete e o apoiava. Após destruir todos os templos no Tibete, o governo chinês ajudou a reconstruí-los para salvar a própria imagem. No pensamento chinês, nunca houve a oposição entre o mundo natural e o sobrenatural, que no Ocidente determinou grande parte dos eventos históricos. A vida terrena e a vida após a morte são, para os chineses, dois aspectos complementares e não opostos de um único universo. Esta gigantesca estátua de Buda em Leshan, na província de Sichuan, a maior do mundo, sintetiza esse pensamento. É um Buda poderoso, realista e concreto, que se adapta bem ao espírito chinês e que o identifica também como parte integrante da natureza do local. Obrigado.